capítulo 8. Capítulo 8, vamos lá. Esse é o terceiro tempo, né? Capítulo 8 diz assim, começa assim, então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca e enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Então aqui nós temos o fim do dilúvio. Parou de chover e a água começa a baixar, a água começa a sentar. Aí me perguntaram, professor, será que Noé ficou navegando pelo mundo? O texto não diz, não fala nada sobre isso, né? Pode ter sido, porque as correntes estavam se formando. Mas uma coisa a gente sabe, Deus posicionou a arca exatamente onde deveria ser posicionada na hora certa para que ela encalhasse na montanha certa. E aí a água começa a descer, né? E aí o Noé, ele começa a jogar uma sonda no mar, começa a lançar pombas. Manda pomba, para ver se a pomba encontra algum raminho, alguma coisa, e a pomba volta de mãos vazias. Até que chega um dia que Noé solta a pomba, verso 12, esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ele não voltou, ele trouxe pomba. Ninguém sabe essa gíria nessa expressão do passado. E aí no versículo 13 diz o seguinte, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, então o calendário agora é a vida de Noé, né? Secaram-se as águas da terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé, saia da arca, você e sua mulher, com seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois Noé construiu. Agora imagina, a hora que Noé. O barco encalhou numa montanha, no Monte Ararat. Acredita-se que a montanha onde a arca encalhou, faça parte de uma cordilheira que fica ali no norte, fica entre a Turquia e o Irã. Tanto que o nome lá é Monte Ararat, fica perto do Azerbaijão, uma coisa assim. Então acredita-se que a arca tenha encalhado lá. E ficou lá. Agora, imagina Noé saindo, gente, imagina Noé, a arca de repente encalha, todo mundo sacode, prendeu. A arca deve começar a meio que inclinar para o lado ali, todo mundo desesperado, e aí o negócio assenta. De repente Noé olha por cima da mureta da arca e ele vê algo totalmente diferente. Ele vê um mundo diferente do mundo que existia um ano atrás. Ele vê um mundo agora com montanhas altíssimas, muito altas, bem mais altas do que as montanhas que existiam na época dele, talvez nem houvesse tantas montanhas assim no período anterior ao dilúvio. Ele começa a sentir um frio, deve ter começado a sentir um frio que ele nunca sentiu na vida. E ele ele olha para aquele lugar totalmente sem vegetação, porque tinha tudo morrido, talvez houvesse madeira, resto de coisa para tudo que é lado, espalhado, lama pra caramba. E agora ele vai recomeçar a vida. Ele sai de lá, é a recriação do mundo, né? Verso 18. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais, já falei sobre isso, né? Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. E aí vem versículo 20, depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, ou seja, a primeira coisa que o Noé que o Noé fez quando saiu da arca foi construir um altar e adorar o Senhor. Por quê? Porque Noé era um homem crente. Ele adora o Senhor. E tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto
queimando-os sobre o altar. Ou seja, se havia 7 casais, agora só tem 6. Ele queimou os animais. Os animais devem ter ficado assim, ai, está queimando, papai, então. Meio ressabiados assim. Que história é essa aí? E aí o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Ou seja, Deus decidiu que ele nunca mais enviaria um dilúvio para acabar com a vida na terra. Ele reconhece que o ser humano é pecador. Ele decide que ele nunca mais destruiria a vida na terra. E aí ele fala no verso 22, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Então uma coisa você pode ter certeza, as estações do ano sempre vão continuar existindo e nunca mais um dilúvio será enviado para a terra. Deus não falou nada sobre fogo, mas a água pelo menos não seria um problema. E nesse momento nós chegamos a um novo começo para a humanidade. Agora a vida vai recomeçar. E os seres humanos terão que botar ordem na casa. E a primeira coisa que acontece é o estabelecimento de uma aliança. Lembra da aliança que eu falei na aula passada? Lembra o que é uma aliança? Um acordo. Lembra da aliança da criação? Agora Deus fará uma outra aliança, a aliança noaica, e essa aliança ela é feita com Noé como representante da humanidade. Essa aliança ela é muito parecida com a aliança da criação, só que ela tem alguns elementos que vão além. Ela é meio que uma repetição com novos elementos. Deus abençoou Noé e seus filhos dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Beleza, isso aí, tudo bem, né? Isso aí estava na outra aliança também. Agora, todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles serão entregues em suas mãos. Ou seja, agora a inimizade entre o homem e os animais começaria. Não a inimizade, a animosidade entre homens e animais. E os animais têm medo dos seres humanos. O dinossauro deve ter discordado nessa hora. O leão, né? Que medo, o quê? Tá achando o quê? Tá achando que o senhor é quem para falar que eu tenho medo desse pacote aí? E, para piorar a situação dos animais, eles estão entregues em suas mãos. Verso 3. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Agora o homem pode comer proteína animal, pode matar para comer. Por quê? Não sei. Mas se você perguntar a algum cientista, ele vai dizer para você que devido à mudança na atmosfera da Terra e na incidência de raios solares e nas mudanças climáticas que ocorreram durante o dilúvio, a estrutura, o ser humano ele sofre com uma modificação na forma como ele se comporta em relação ao ambiente. Então ele precisa agora de vitaminas e de um tipo de dieta bem diferente da dieta herbívora que ele tinha, porque agora ele vai precisar sobreviver nesse novo cenário, e o melhor meio para ele obter esses nutrientes e tudo mais é por meio de proteína animal. Eu, como não entendo nada de biologia, eu não sei dizer se uma pessoa fala se está certo ou está errado. Eu sei que agora a gente pode comer churrasco. E eu sempre que eu olho, sempre que eu leio esse texto, eu imagino que quando Noé olhou para o lado, não tinha mais animal nenhum. A hora que Deus, enquanto Deus está falando, Noé e seus filhos estão olhando para Deus, assim, Deus falando, ouvindo, sei lá como Deus estava falando para eles, uma voz. Eles estão lá tão maravilhados com Deus e os animais estão saindo de fininho assim, ó. Porra, vamos embora? Some, quando Noé olha para o lado e... cadê os animais que estavam aqui? Ele falou assim, eles fugiram. Foram todos embora. O gato comeu. Não, o gato não comeu. Ai, ai. E aí os bichos vão embora. Mas, verso 4. Mas, não comam... Então, multiplicação para animais e homens, crescer e multiplicar, permanece. Domínio do homem permanece.
O elemento novo agora, nesse momento, é comer carne de animais e a animosidade. Mas não como carne com sangue, que é vida. Você já comeu chouriço? Já comeu galinha molho pardo? Tem sangue, você tem? Quando eu morava na Hungria, a linguiça, eles têm umas linguiças muito boas lá, salsicha, linguiça, sei lá como é o nome, sausage, não sei como você traduz isso, mas não tem. Que linguiça, né? E tinha uma que tinha sangue. E a pergunta era sempre, e aí, pode comer ou não pode comer? Crente pode comer ou crente não pode comer? Para o judeu é fácil, ele não come. E aí, o que quer dizer carne com sangue? Os judeus estão certos comendo o alimento kosher, que eles tiram o sangue, eles drenam o sangue completamente da carne dos animais? Peixe não é problema, porque peixe não tem sangue, né? Mas e aí? A vaca lá, vamos comer churrasco. O judeu vai tirar totalmente qualquer resquício de sangue da carne. Tem um processo muito mais demorado, muito mais. E se a carne já está cara aqui, imagina lá em Israel. Está mais cara ainda. Mas tem uma bomba, né? Hã? Dependendo do açúcar. Gente, tem gente que vai falar para você que você não pode comer, que carne com sangue é carne com sangue. Então o crente não devia comer chouriço. O adventista vai falar isso para você. Só que existe uma outra possibilidade, e essa possibilidade para mim faz mais sentido. Deus está falando para você não comer animal vivo. Comer, olha a continuação do texto. Olha o verso 5. Olha o verso 5. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Tem o sangue, lá em Hebreus fala que o sangue é vida. Então, uma pessoa que está viva, ela tem sangue correndo em suas veias. Alguém que ainda, tanto uma pessoa quanto um animal. Um animal que não morreu, um animal que tem o sangue correndo nas suas veias, ele é um animal vivo. Deus está condenando o canibalismo, digamos assim. Deus está condenando você comer animais vivos. Você precisa matar um animal, preparar o animal para comer o animal. E essa instrução é importante porque até aquele momento ninguém matava animal para comer. Eles serão os primeiros. Tipo, Senhor, o Senhor falou que eu posso comer os animais, mas como é que eu faço? Eu posso... tem uma vaca aqui, eu posso morder a vaca e comer a vaca viva? Não, você vai matar a vaca, você vai preparar a vaca e aí você vai comer a vaca. Ah, tá. Aí quando ele olha do lado, a vaca não está mais lá. A vaca foi embora. A vaca foi pro brejo. Tudo bem? É uma interpretação, gente. Mas aqui tem um outro detalhe no verso 5 e 6 que eu li para você. Quem derramar sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado. Então, primeira regra, cresça, multiplique-se. Beleza, encheu a terra, domínio, beleza. Parte da aliança da criação. Segundo, vocês agora podem comer carne de animais, mas não podem comer um animal vivo. Terceira, quem derramar o sangue de uma pessoa intencionalmente vai ter o seu sangue derramado. Ou seja, se um animal matar uma pessoa, o animal será morto. E se um ser humano matar outro ser humano, ele será morto também. Então a pena de morte é estabelecida aqui. Na aliança noaica. A pena de morte foi estabelecida nesse ponto. Ninguém pode tirar a vida do outro com intenção. Aí no 7, por quê? Porque o ser humano foi criado à imagem de Deus. Aí no 7 ele vai dizer, mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, encham-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele, vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo o ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então Deus estabelece uma nova aliança aqui, a aliança noaica.
A aliança noaica, ela estabelece o seguinte: pena de morte, ela mantém multiplicação sobre a terra, tanto de homens quanto de animais, domínio da terra da parte dos homens. Ela estabelece a pena de morte para quem tirar a vida para quem tirar a vida do outro intencionalmente. Ela estabelece que o ser humano agora pode comer carne de animal. E por fim ela estabelece o sinal. E essa é uma aliança eterna. Enquanto o mundo existir, nunca mais terá um dilúvio. Enquanto o mundo existir, você vai poder comer churrasco. Enquanto o mundo existir, se você matar alguém intencionalmente, o Estado tem o direito de tirar a tua vida. E aí vem o sinal, e Deus prosseguiu. Esse é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé, esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Então, da mesma maneira que Deus colocou o sol e a lua para marcar a aliança da criação, agora ele coloca o arco-íris para marcar a aliança noaica. Toda vez que chove, você vê o arco-íris. Não, assim, dizem que não existia chuva antes do dilúvio. Eu não sei. Aparentemente não havia. A chuva foi uma novidade do dilúvio. Então, mas agora, existia arco-íris antes do dilúvio? Porque não depende da chuva para você ter arco-íris. Você vai numa cachoeira, você vê arco-íris. Talvez a forma como a luz se comportasse no planeta antes do dilúvio fosse diferente e não houvesse arco. Ou talvez não houvesse arco-íris. E Deus pegou um elemento que já existia na natureza para colocar ele como o sinal. E o que é o arco-íris? Eu não sabia eu só descobri há uns 2 anos que o arco-íris na verdade não é um arco, ele é um círculo. Visto do céu, você vê o círculo. Você sabia disso? No TikTok? Eu não sabia disso. Sério, tem uns 2 anos. 2 ou 3, eu não sabia que o arco-íris era um círculo. Para mim, o arco-íris era um arco. É um circo-íris. Era um circo-íris. Só que Deus está falando da perspectiva de Noé. Eles verão o arco nas nuvens. E o que é. Agora, por que o arco? Bom, uma coisa fica clara, porque é por causa da chuva. A chuva e a luz iluminando, a luz entrando em contato com a chuva, produz o arco-íris. Então, por causa da chuva, o arco-íris aparece no céu. Então, Deus pega um elemento que vai aparecer naturalmente. Agora, o arco, ninguém sabe exatamente, mas a interpretação que eu acho mais bonitinha é que o arco é um instrumento de guerra, com o qual o guerreiro fere a terra. E quando o guerreiro ele declara a paz, o que ele faz? Ele coloca o arco dele virado para cima e promete que ele nunca mais vai usar aquele arco para disparar contra seus inimigos. Ou seja, isso era uma coisa do mundo antigo mesmo, era um sinal de paz, você colocar o arco virado para cima. Ou seja, você chega em casa, você pendura o arco virado para cima. Você vai entrar em acordo de paz com outro clã, os arcos ficam para cima, indicando que a guerra não está mais sobre a mesa. Eles chegaram ao paz, ninguém vai disparar contra o outro. Então Deus, ele não vai mais disparar contra a terra. Agora, esse significado? Não sei, mas que ele é legal, ele é. Então, esse é o sinal da aliança que estabeleci entre toda a forma de vida que há sobre a terra. Então, lá em Gênesis 1 e 2 nós vemos a aliança da criação. Aqui em Gênesis 8 e 9 nós vemos a aliança noaica. São 2 alianças que pegam toda a humanidade. Elas envolvem todo mundo que pisa nesse planeta. As próximas alianças, que serão abraâmica, mosaica, sacerdotal, davídica e nova aliança, elas são alianças mais específicas, com povos, com pessoas. Mas isso aí fica para frente no seu curso de panorama do Antigo Testamento. E agora que a aliança foi estabelecida, a vida vai continuar. Deus, a coisa vai andar, vai seguir adiante. Né? Os filhos de Noé, ele vai falar no 18, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé.
Cã é o pai de Canaã. Por que essa informação é importante? Porque Canaã ele é amaldiçoado. Isso. E porque o povo de Israel que está ouvindo essa história no Sinai, eles estão indo para onde? Para tomar a terra da mão de quem? Os cananeus, que são filhos de quem? Que são então amaldiçoados. Os filhos de Noé. Então, Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Você já ouviu falar da Eva mitocondrial? Já, né? Em biologia você estuda isso. Agora, você já ouviu dizer que quando isso é análise da genética mesmo, não é coisa de crente não, isso é genética, que quando você vai voltando no tempo, você necessariamente chegará a 3 pessoas, a 6 pessoas, no caso a 3 casais. A humanidade vai chegar necessariamente a 3 casais. Isso é uma questão matemática que se analisa na genética. Se você fizer, e isso é fundamentado por uma questão do DNA, não é a Eva mitocondrial, é o outro, cara, tem um outro. Eva mitocondrial quer dizer em relação à mãe, não é o que você recebe da sua mãe. Genética? É uma questão de genética que envolve um dos genes. Qual que é o X e o Y? O cromossomo. É uma questão de cromossomo. Que quando você volta, quando você faz o retorno, você vai andando para trás na cadeia genética do ser humano, tem elementos da composição genética do ser humano e junto com a questão matemática que te levam para 3 casais. Então tudo nasce de 3 casais. Sabe que a macroevolução, ela acrescenta um 4º elemento. Ela acrescenta algum ser que gera os macacos. Um 4º elemento lá que não faz parte da cadeia matemática, uma coisa assim. Eu estava lendo sobre isso há um tempo atrás. Gente, eu sou muito ruim em matemática, muito ruim. Eu fui reprovado hoje que vocês chamam de 6º e 7º ano, 6º e 8º ano, na minha época se chamava 5ª e 7ª série. Eu fui reprovado na 5ª série, tive que refazer a 5ª série. Fui reprovado em matemática e outras coisitas más. E na 7ª série eu fui reprovado em todas as matérias, inclusive matemática. Nossa. Ao invés de eu terminar a escola com 17 anos, eu terminei a escola com 19 anos, 18 anos, sei lá. Eu era muito burro. Mas você ia dirigindo pra escola? Não, porque eu era tão burro que eu era pobre, então não tinha carro. Eu ia de ônibus para a escola. Gente, eu era burro, muito burro. Eu penso hoje em coisas que eu não sabia naquela época. Não é coisas que eu não fui aprender. Eu aprendi na escola, mas eu não aprendi. Eu não sabia, matemática era um sofrimento para mim. Se o meu chocolate tem 5 partes, eu quebro um pedacinho e dou para o meu amiguinho, quantos avos do chocolate eu mantenho? Não sei. Não sabia, hoje eu sei. Eu lembro de um comercial que era assim, um comercial de alguma coisa lá, que um show do milhão da vida na televisão. Aí perguntava ao professor assim, qual a capital do Brasil? Aí a pessoa falava assim, Pindamonhangaba. Mais uma chance, qual a capital do Brasil? Começa com Bragança Paulista. Última chance, qual a capital do Brasil? Começa com Bra e termina com Zília. Aí o cara pensava assim, Brasília? Ganhava, era um comercial bobo lá. Eu era aquela pessoa ali. Tudo bem que eu sempre soube que a capital do Brasil era Brasília. Eu sempre fui bom em geografia e história. Isso aí é uma coisa que ninguém pode tirar de mim. Agora no resto. Mas eles não vão no 7º ano de história também? Não, história e geografia não. O resto sim. Português, matemática, biologia, física, química. Eu não sei absolutamente nada de religião também não, né? Eu nem sei o que é religião. Gente, eu era muito burro. Mas você vê que há esperança para todo mundo, né? Imagina se minha professora tivesse falado para mim assim, cala a boca, burro.
Eu tenho a sensação que eu ouvi inúmeras vezes a professora explicando, talvez não funcione com burros, né? O tempo todo. Aí depois eu saí da escola, fui para a faculdade. Aí fui bem na faculdade, não gostava. Reprovou? Não, nunca. Eu fiz uma prova, eu tive que fazer uma prova extra em uma matéria no primeiro semestre. Não, eu lembro a matéria, se chamava Introdução ao Estudo do Direito. Era matéria que aterrorizava todo mundo e era super difícil, porque era conteúdo para burro. Você tinha que ler tipo, 300 páginas para fazer uma prova. Primeiro semestre eu tive aquela matéria, aí eu entendi que a faculdade, tipo, rapaz, o negócio aqui é diferente, hein? Aí lembra da aula tinha falando pro Totó, eu acho que não estamos mais em câncer. Não tomaram ensino médio não, cara, aqui é chato quente. E aí fui eu, não perdi mais em nada na faculdade, me formei normal, coeficiente de rendimento de mediano ali, eu não gostava também, detestava. Eu era bom em ciência política, né? Introdução à ciência política, teoria geral do Estado, economia política, adorava, de matéria de militantes. Não gostava de nada que dava dinheiro. Aí eu terminei a faculdade e vim do seminário. Aí no seminário meu coeficiente de rendimento foi lá para cima. Aí gostei, fui pro mestrado, aí fiz outro mestrado, aí fiz doutorado, aí fiz outro mestrado, aí nunca mais parei de estudar. Para compensar a burrice, eu não parei de estudar. Sabe que eu não estudo, eu faço penitência. Mas esse ano a minha penitência acaba, o padre vai me absolver no fim do ano, no próximo mestrado. Hã? Eu tenho dois e estou terminando o terceiro. Um porque eu amava, outro porque foi necessário e o terceiro porque eu era curioso. Mas, gente, não façam doutorado, tá? Doutorado é do demônio. Doutorado é a invenção do capeta. Não faça, é muito ruim. É você de Deus, se é que você me doutorado é morte lenta. E outro, tira seus empregos, tá? Ah, faz um doutorado. Aí a empresa tira. Você chega numa empresa lá, eu tenho doutorado. Eles vão dizer assim, não, cara, que a gente quer não, ele só sabe olhar para isso. Quer ficar rico? Aprende a fazer vídeo no YouTube, ser influência. TikTok. Aprende a dançar no TikTok. Não, tigrinho só eles ganham. Só você trabalhar para ele. Trabalhar para eles, né? Bom, passado o momento de descompressão, voltemos aqui para ver se durou um pouquinho mais. Bom, voltando lá, e aí o que acontece quando eles saem lá da arca e começa a vida? Voltando ao episódio, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Ou seja, a primeira pessoa a tomar um porre depois do dilúvio foi Noé. As pessoas enchiam a cara antes do dilúvio? As pessoas plantavam vinha antes do dilúvio? Como é que você sabe? Como é que o Noé sabe? Vocês já pararam para assim? Não sei se a gente falou isso na outra aula, mas cara, vocês já pararam para pensar a quantidade de conhecimento que uma pessoa acumulava ao longo da vida antes do dilúvio? O cara vivia 900 anos. O cara aprendia absolutamente tudo. O cara sabia. E estava no começo, ele é que inventava as paradas, né? O cara pensava assim, pô, quero inventar um instrumento musical que seja, assim, tem um som bem agudo, mas que ele complemente a harmonia de um instrumento musical que tem um som mais grave. Aí os caras começavam a testar. 50 anos depois eles conseguiam terminar a flauta. Ou qualquer instrumento que fosse. Mas tipo, 50 anos para ele, você levou 50 anos para mim, acabou minha vida. Não é? Já pensou nisso? Se você terminar a faculdade, você não vai trabalhar 50 anos, a não ser que você não se aposente, né?
provavelmente nenhum de vocês vai fazer, porque não vai ter mais aposentadoria no futuro de vocês. Com 80 anos vocês vão estar trabalhando, sofrendo. Não, você é jogador. Vai ser jogador de futebol, né? Cara, a quantidade de conhecimento acumulado. Pensa assim, quando Noé e seus filhos saem da arca, eles não são cidadãos de um novo mundo. Eles não acabaram de nascer. Eles são pessoas com centenas de anos de experiência acumulada que em todas as áreas do conhecimento que estavam disponíveis para a humanidade naquele momento. E eles trazem consigo tudo que havia do mundo pré-diluviano. Construção civil, marcenaria, metalurgia. Algumas coisas podem ter se perdido ao longo do tempo? Provavelmente. Por quê? Porque talvez ninguém soubesse tudo. A fundição do ferro, ela só vai surgir, ela só vai reaparecer no mundo coisa de 1500 anos depois do dilúvio. Talvez os filhos de Noé não soubessem fundir ferro, ou talvez eles não tenham passado para os descendentes dele e esse conhecimento acabou se perdendo. Como é que eu sei? Porque antes do dilúvio, segundo a Bíblia, havia ferro. Ah, mas nunca encontraram. Claro, meu mundo. Se você tivesse perdido se você tivesse perdido um edifício antes do dilúvio, você não ia reencontrar, porque destruiu tudo. Né? Se a muralha da China tivesse sido construída antes do dilúvio, você não ia ter nem resquício dela depois do dilúvio, porque o dilúvio mudou o planeta Terra inteiro. Então, quando Noé planta uma vinha, ele está fazendo algo que ele já fazia antes do dilúvio. Mas aí o vinho era pauleira, vinho artesanal, era assim. Ele pega, vai lá, planta a vinha, colhe as uvas, pega uma ânfora, um vaso de barro com um formato específico lá, ele coloca as uvas lá dentro e esmaga as uvas, né? Vai esmagando, arrancando o suco da uva, talvez com um pedaço de madeira, um pilãozinho lá dentro, esmagando. Depois que ele encheu aquilo ali, que esmagou, que tem bastante líquido, ele coloca algo para servir de rolha, lacra, cava um buraco e enterra. E deixa lá um tempo fermentando. Depois de um tempo, ele volta lá, abre o buraco, tira a ânfora. Na hora que ele arranca o troço que serve de rolha, ele já fica bêbado. Já cai para trás de ressaca, ele é totalmente bêbado. O cheiro do negócio. Aí Noé vai lá e toma, e enche a... Bicho, assim... Eu lembrar da juventude. Hã? Eu lembrar da juventude. É. Ele, simplesmente, o cara cai bêbado lá. E aí, ele bebeu o vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Ele vai para a tenda dele e fica peladão lá. Ah, o que ele estava fazendo lá? Sei lá o que ele estava fazendo. Tem gente que fala que ele estava com a esposa, enfim. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. E aí o Cã abre a tenda, e papai está pelado. Aí sai contando para os irmãos. Pô, qual o problema de você contar o papai está pelado? Aí você vai ouvir teorias ao longo do tempo que vão dizer assim, na verdade, o Cã, ele entrou e teve um relacionamento homossexual com o pai dele. O texto não fala nada disso. Assim, Gênesis é tão claro, é tão descarado em relação a tudo, que não seria descarado em relação a um negócio desse? Né? Aí outras pessoas vão falar assim, na verdade, ele entrou na tenda e viu Noé deitado com a sua esposa, ele então se deitou com a mãe e o pai, teve relações, e é por isso que você não ouve falar o nome da esposa do Noé, e é por isso que ela nunca mais teve filhos. O texto também não fala nada disso. Cara, quando você tem 3 mil anos para interpretar um texto, você cria qualquer coisa. O texto simplesmente fala que ele viu a nudez do pai, o que ele fez foi a nudez. Lembra que Adão e Eva estavam nus antes do pecado e não sentiam vergonha? Lembra disso? Agora, quando eles pecam, qual foi a primeira coisa que eles notaram? E eles fizeram o quê? Se vestiram, cobriram a nudez. Nudez simboliza vergonha. Olhar para a nudez de uma pessoa é desonrar a pessoa. Uma pessoa nua estava completamente exposta. Você sabia que no tabernáculo, lá no templo, tinha um altar, né? No pátio externo tinha um altar onde os animais eram queimados. E esse altar ele ficava suspenso. No tabernáculo eles faziam um monturo de areia e colocavam um altar
e embaixo desse monturo de areia eles colocavam a lenha para queimar. Então, quando o sumo sacerdote, ou como o sumo sacerdote ou o sacerdote ele subia, ele tinha que subir na escadinha com um garfinho para espalhar a carne, ele ficava no nível mais alto que as pessoas. E o que o sumo sacerdote usava? Ele usava um turbante, não era? Turbante, né? Um vestido lá, como que é o nome daquilo? Uma túnica, isso. Ele usava uma túnica. Só que por baixo da túnica, o sumo sacerdote ele usava uma calça de linho. Agora imagina o sumo sacerdote subir, bate um vento, tipo, tama de vermelho, todo mundo vê, ai, olha as partes do sumo sacerdote. Que vergonha. Então ele usava uma calça. Na verdade, ele usava uma calça para proteger, porque a nudez era uma coisa muito séria. Aqui, independente do que aconteceu, a única coisa que o texto nos diz é que o Cã, ele desonrou o pai porque ele foi para fora e falou com os irmãos. Ele podia, se ele tivesse visto, porque pode ter sido um acidente, não pode? Ele pode muito bem ter entrado na tenda sem perceber, viu a nudez do pai, ele podia ter fechado a tenda, virado a cara, fechado a tenda, saído e ficava na dele. Não, ele saiu para falar com os irmãos. E o texto dá indícios de que ele saiu para falar com os irmãos em tom de zombaria. E se tem uma coisa que a cultura oriental é fera, é a cultura da honra. Uma pessoa se sentiu desonrada por você, aquilo é uma grande vergonha. Né? É por isso que é ou não é, Letícia? O negócio, a gente não tem noção aqui de como funciona. Gente, quando eu morava na Coreia, era impressionante. Quando um aluno toma uma bronca, as pessoas não dão bronca umas nas outras lá. As pessoas não falam a verdade umas para as outras. Não é só na Coreia, não. Na Tailândia, cara, era assim. Na Tailândia é pior ainda. Na Tailândia nem a verdade eles falam para você. Então, as pessoas não falam a verdade para o outro. Porque você está desonrando uma pessoa. A pessoa, ela, eu não sei como se fala, lose faith, eu não sei como seria isso em português. Como que é isso aí? When someone lose, you cannot make someone lose faith. Ficar envergonhado, alguma coisa assim. Você envergonha a pessoa, isso, a feição da pessoa fica mudada, porque ela se sentir envergonhada. Então ninguém fala a verdade. Aí vocês provavelmente já viram dorama, ou qualquer coisa da Coreia. Vocês já perceberam que eles enchem a cara em todo episódio? A coisa mais comum é coreano sair mexendo, tá? Mas não é para beber socialmente, é para beber de cair. Porque bêbado é a única hora que eles têm coragem de falar a verdade entre o outro. Encher a cara é o único momento que você tem o direito de falar a verdade de uma pessoa mais velha que você, ou uma pessoa hierarquicamente superior a você, e você se saca quando você está bêbado. O negócio é feio. Então, enfim, não chega a ser leste asiático aqui, mas essa cultura ela é presente no mundo bíblico. Você não pode desonrar uma pessoa, isso é uma coisa muito séria. E aí ele vai e fala para os irmãos de uma maneira zombeteira, ou enfim, ele desonra o pai, sem Jafé pega uma capa, cobre o pai, sem olhar para a nudez dele, e quando Noé acorda e toma gemada, aspirina, Neosaldina, sei lá, mel de abelha com agrião, que cura a ressaca, quando Noé, a cabeça dele para de doer, ele abre o olho e ele consegue ouvir alguém falar sem a cabeça dele quase explodir, contam para ele o que aconteceu. Quando Noé acordou do efeito do vinho, descobriu que seu filho caçula Levi é feito e disse: maldito seja Canaã. Mas não foi Cã que pecou? Como assim que ele amaldiçoou Canaã? Maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Ou seja, Cã, da mesma forma que você me desonrou, o seu filho será uma desonra para você. Você, meu filho, me envergonhou. O seu filho envergonhará você. Você vai ter um filho que não vai valer nada. E pior, o seu filho vai ser um escravo do Sem. Para onde Israel estava indo? E Israel é descendente de que linhagem? Sem, Cã ou Jafé?
Sem. Os israelitas, os hebreus são semitas. Então, Canaã seria subjugado pelos hebreus. Está tudo aqui. Aliás, o livro de Gênesis fala basicamente tudo o que vai acontecer no resto da Bíblia. E aí ele lança essa maldição. Agora, por esse poema aqui, nós sabemos então que o Sem, ele será o maior. Nós sabemos que Canaã será escravo de Sem. E nós sabemos que Jafé será abençoado por Sem. Sabe que os semitas, eles ficam no Oriente Médio. Os canitas, eles vão para a África. Ficam ali um pedacinho do Oriente Médio, mas mais para a África. Ficam no Iêmen, Etiópia, Egito. E os jafetitas se espalham para o resto do mundo. Os jafetitas são o grupo de povo que mais se espalha. Eles vão para o leste, vão para o norte, vão para o oeste. Ou seja, eles vão para a Europa, vão para a Ásia, cruzam lá o Oceano Pacífico, chegam às Américas, se estabelecem aqui. Somos descendentes dos jafetitas. E nós somos abençoados por quem? Pelo descendente de Sem, o grande descendente de Sem, que é Jesus Cristo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É o que Deus fala para Abraão, lá em Gênesis 12. E assim surge a inimizade entre Israel e Canaã, e assim se estabelece uma justificativa para que os hebreus não tenham pudor algum em expulsar os cananeus da terra que Deus lhes deu. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Gente, Noé viveu 350 anos. O que aconteceu enquanto Noé estava vivo? Gravíssimo. Não, depois do dilúvio. Enquanto ele estava 350 anos depois do dilúvio. Babel ocorre, Noé estava vivo e ainda Silva ainda. Babel vai ocorrer 100, 150 anos depois disso aqui. Noé ainda estava vivo. Onde estava Noé quando Babel aconteceu? Onde estava Sem, Cã e Jafé? Onde estavam Sem, Cã e Jafé quando isso aconteceu? Como é que eles se deixaram levar? Mas isso aí é papo para a aula seguinte, né? Porque, então, assim, você vê, chega nesse ponto. E aí, onde estava essa galera quando as coisas aconteceram? Bom, vamos fazer nosso intervalo e daqui a pouco a gente já vai bater o 5 e volta.